Você sabe por que a casa chegava sempre primeiro na disputa da corrida? Porque ela tinha um corredor. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de comédia? Você gosta daquelas situações que te deixam enervado e de personagens que beiram o insuportável de chato? Hoje a gente vai retomar, recordar, ou talvez, dependendo da sua idade, te apresentar uma comédia que fala de um monte de situações cabulosas, mas que bota a gente para pensar numa situação geográfica, de como é importante a variação dos tipos de transporte. Agora, o que isso tem a ver com o filme de hoje? Bom, vem conferir comigo. Antes só do que mal acompanhado. Planes, Trains and Automobiles. Filme de 1987, dirigido por John Hughes, protagonizado por Steve Martin e John Candy. O filme conta a história de Neil, um executivo de uma empresa de publicidade que não vê a hora de voltar para sua casa e passar o dia de ação de graças com a família. A data não é das mais conhecidas por aqui no Brasil, mas entenda que ele tem uma simbologia de reunião familiar com um peso grande como o Natal. Então a sua saída de Nova York para Chicago na véspera do feriado não está nada fácil. O trânsito carregado e a dificuldade para encontrar um táxi para levá-lo até o aeroporto são apenas os primeiros desafios na qual Neil estava prestes a solucionar, até que ele acaba tendo seu táxi roubado ao ver um homem entrar no carro que ele às duras penas tinha conseguido pegar. Após chegar no aeroporto, ele reconhece que o homem que viajará no avião ao seu lado é justamente o mesmo que pegou o seu táxi anteriormente na rua. E não é apenas este episódio que fará com que Neil crie um ranço deste homem. Ele é Del Grift, um vendedor de anéis para cortinas de chuveiro, que mostra-se ser uma pessoa bondosa, simpática, altruísta, porém até demais. Onde é aquela pessoa que você acha chata, uma mala, que só ela fala, não deixa ninguém mais falar, que toda hora está em cima de você e não te dá sossego? Aham, sei. Pois bem, é ele. Só que o inferno astral de Neil está só começando, pois a nevasca forte em Chicago está fazendo com que, por medidas de segurança, o voo seja desviado para a pequena cidade de Wichita, o que fará com que ele precise pernoitar na cidade para seguir a viagem por via terrestre no dia seguinte para Chicago. Mas, mais uma vez, por conta da data, não é possível encontrar quartos vagos, desesperando Neil num grau que só não foi maior ao ouvir a proposta de Griffith para dividir com ele um quarto de hotel que ele acabou de descolar. Este é só um pequeno início dos vários perrengues que a dupla passará junta em meio a uma série de situações engraçadas e atrapalhadas, que, como diz o título original, envolverá estratégias diferentes, diversificando o tipo de transporte para se chegar até o destino. Nesta comédia, a diversidade dos tipos de transporte utilizados é fruto de uma série de situações absurdas, o que leva à troca deles ao longo da jornada. Mas saiba que este tipo de ação é muito boa, inclusive sendo considerada ideal para o cenário de deslocamento de mercadorias e, claro, também de pessoas. Ao irmos para as partes mais anteriores da linha do tempo, vemos que o desenvolvimento tecnológico foi fundamental para entendermos os novos passos dos tipos de transporte, pois foi com a melhora neste segmento da engenharia que vemos a velocidade, a capacidade de carga e as possibilidades de alcance aumentarem. Desde o transporte a partir de tração animal, passando pela criação de embarcações, trens, automóveis, até chegarmos no avião,
Foram séculos de engenhosidades pensadas e criadas para permitir essa facilitação do nosso transporte. Os tipos de transporte são segmentos basicamente divididos em ferroviário, onde é indicado para países extensos, hidroviário, indicados para onde houver vasta rede hidrográfica, rodoviário, indicado para distâncias menores, e o aéreo, apontado como a melhor opção no quesito tempo e alcance de deslocamento. Daria ainda para citar o transporte dutoviário, que serve para deslocar combustíveis em forma de duto, pouco utilizado no Brasil, mas que é uma excelente forma de transporte de gás e petróleo. Vou deixar dicas de alguns vídeos aqui no canal que abordam alguns tipos de transporte destes citados com foco mais específico. Os filmes Carros, Trem-Bala e 007, O Mundo Não É o Bastante. Quando falamos sobre transportes, é necessário analisarmos 5 aspectos para entendermos qual a melhor escolha para cada situação. A constatação geral é que não há um tipo de transporte que seja 100% só ganhos, onde tudo nele seja eficaz e sem nenhum ponto negativo. Por isso é importante que se desenvolva um plano na hora de se instalar a via, já pensando na valorização dos ganhos e na atenuação dos impactos negativos. Primeiro, deve-se considerar a capacidade de carga, pois, se o veículo consegue deslocar mais pessoas e mercadorias numa mesma viagem, a quantidade de vezes que você repetirá o processo será, obviamente, menor. Aí temos também a questão da velocidade, pois os veículos possuem tempos distintos de deslocamento, devendo-se considerar que para deslocamentos que sejam mais emergenciais, com prazo obrigatoriamente mais curto, nem sempre os transportes com maior capacidade de carga devem atender esta demanda. Terceiro, temos a questão da adaptação à geografia local, pois alguns tipos de transporte, como o hidroviário, têm uma condição óbvia de que é exigido ter um curso d'água para se realizar o deslocamento. Mas mesmo em situações onde não é tão explícito este tipo de análise, é também impactante. Por exemplo, áreas com declividade muito acentuada que não são fáceis para se adaptar a um transporte ferroviário, ou a criação de linhas rodoviárias em áreas em clima com chuva e temperaturas muito altas e intensas, tornando então a escolha com um grande impacto erosivo que levará a uma mais veloz deterioração. Inclusive daí puxamos o item 4, que é o custo financeiro. A instalação e o combustível gasto são 2 elementos que fazem parte da conta sobre como é o custo do deslocamento de uma mercadoria. Mas aí temos ainda que embutir outras variáveis, que incluem custo de manutenção da via, dos veículos, tributação e até pedágio. E por fim, cada vez mais em destaque neste cenário do século XXI, temos os impactos ambientais. A construção das vias e emissões de poluentes a partir da queima de combustíveis são temas postos em debate quando se pensa em política de utilização de transportes. O consenso do setor logístico é que o ideal é a promoção de intermodalidade logística, termo utilizado para identificar uma pluralidade de opções de sistemas de transportes. Para tal, é importante que se tenha expansão de áreas com galpões, com portos secos, onde é possível armazenar mercadorias e garantir segurança neste processo de troca de um transporte para o outro. Pois há momentos, locais e situações onde um transporte é mais interessante, mas em um outro trajeto já não mais. Por exemplo, para longas distâncias, transportar carga continentalmente por trem é uma boa opção. Mas nas áreas de bairro de uma cidade, onde o trem não atenderá essa demanda, pode-se ser feito transporte por um caminhão. Os vídeos de geografia do transporte estão sendo produzidos aos poucos aqui no canal. Então, dependendo de quando você conferir este vídeo, haverão outras dicas além dos já apontados para você. É importante ressaltar que o sistema de transportes do Brasil ele não tem intermodalidade. Pelo contrário, ele tem uma concentração em um apenas, no caso, o transporte rodoviário.
E para você entender os problemas dessa concentração, fica de novo a dica desses vídeos aqui do canal que dão essa aprofundada. E aí, você gostou do vídeo? Conhecia esse filme já? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Gostou? Dá o seu joinha, compartilha com os amigos e já se inscreveu no canal? Então eu te espero no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!